Graças e paz, amados irmãos. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de pregar Jesus, o Cristo. Eu sou Renato Fagundes, sou pastor de evangelismo e missões da Igreja Batista, Primeira Igreja Batista Pimirim, e estou com você hoje na nossa devocional. Eu li para você Atos capítulo 5, versículo 42. A igreja de Jerusalém, a igreja que estava surgindo no meio daquele povo, tinha um ímpeto gigantesco na evangelização. Caminhavam todos os dias no templo de Jerusalém, que nem era o templo para a igreja cristã, mas era um templo judaico, e também de casa em casa saiu anunciando, não cansavam de pregar Jesus o Cristo. Às vezes a gente pensa que eles estavam passando um momento extraordinário. Sim, estavam passando um momento extraordinário de evangelização. Mas se você ler os versículos anteriores, versículo 40 e versículo 41, diz assim: Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, chicotearam, e ordenando que não falasse no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Nós conhecemos muito o versículo 42, do templo e de casa em casa. Mas nós não conhecemos, muitas das vezes, a situação que isso foi gerado, uma situação de perseguição, uma situação de tortura, uma situação onde os discípulos apanharam e ficaram felizes por ter sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Meus irmãos, nós podemos observar que a mentalidade da igreja primitiva, muitas das vezes, está muito diferente da mentalidade da igreja atual. A igreja atual, muitas das vezes, deseja receber coisas. Enquanto na igreja primitiva, com todos os seus erros e acertos e suas dificuldades, porque não era uma igreja perfeita, eles tinham a concepção de dar, de doar as suas vidas e ficavam felizes por se tornarem dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Enquanto na igreja atual, muitas das vezes, as pessoas não querem sofrer. No seu sofrimento, colocam a culpa em Deus e em outras pessoas. O fato, meus irmãos, é que a igreja primitiva vivia a evangelização, a multiplicação de discípulos. E ela fazia assim como se reuniam no templo, no pátio do templo, e quando se reuniam nas casas. Há quem diga que a igreja é como um avião. Ele tem duas asas. Eu não vou estender meu braço porque não dá, né? Vai estender o braço todo. Ele tem duas asas. E essas duas asas fazem o avião decolar. Mas ao longo do tempo, esse avião perdeu uma das asas, as casas. E ficou só com a asa do templo. Todas as coisas foram centralizadas no templo. Né? Irmãos, avião com uma asa só, ele não consegue decolar. Eu acredito que ele vai ficar girando em torno dele mesmo. Mas como se acopla a asa da casa, templo e de casa em casa, ele decola. Por isso eu convido você para 2025, viver intensamente na prática esse versículo 42 de Atos. Está assim reunido no templo, adorando a Deus junto com os irmãos, mas está também abrindo as suas casas para receber pequenos grupos multiplicadores. No livro Pequeno Grupo Multiplicador, do Márcio Tunaro, ele escreve algo muito interessante quando ele diz: eu tenho o privilégio de usar o sofá da minha casa para a salvação das pessoas serem salvas. Já pensou nisso? Uma pessoa que senta no sofá da sua casa, na cadeira da sua cozinha, no murinho da sua varanda, recebendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que privilégio!
Todos nós podemos ter esse privilégio. Quando nós vivemos intensamente no templo e de casa em casa. Eu sei que as perseguições virão, as dificuldades virão, como havia no tempo dos apóstolos. Mas nós continuaremos proclamando Jesus, o Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Faça um pacto comigo nesta hora, um pacto de ceder toda a sua vida e tudo que você tem para glorificar a Deus e para salvar, para multiplicar discípulos. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego os meus bens, tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho seja para glorificar a Deus e multiplicar discípulos. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Faça essa oração também na sua casa. Glorifique a Deus e multiplique discípulos. Deus te abençoe.